salvo? Em paz. Vamos lá. Esse período, logo após a sua crucificação e ressurreição, os discípulos começaram a viver uma realidade que era a nossa realidade, ainda sem a capacitação do Espírito Santo, que veio sobre eles, como virá sobre nós no dia 8, mas já está em nós, porque assim já foi ali a primeira vez, e agora se repete. Eles tiveram uma experiência de ver Cristo algumas vezes. Cristo não ficou o tempo todo com eles, nos 40 dias que Jesus estava ainda aqui, antes da sua ascensão aos olhos de todos que ali estavam, em torno de 500 pessoas, pelo que podemos supor. Nesse tempo eles começaram a lembrar do que ele havia dito. E nessa lembrança, eles moverem-se com segurança na fé. Porque eles moviam-se com segurança, eles estavam vendo Jesus. Mas agora não viam. Porém, nós não precisamos nos guiar vendo. Mas temos que nos guiar por algum sentido. Quem perde a visão começa a se desenvolver mais na audição e começa a ficar com a sua audição mais aguçada. Mas no nosso caso, o sentido que nós temos que nos desenvolver, que nos faz andar em tanta segurança quanto os nossos olhos quando veem algo material, quanto nossas mãos quando apalpam ou tocam algo, é o nosso sentido da fé. E o sentido da fé não é algo louco, solto, sem fundamento, muito pelo contrário. Ele só não é baseado no que ele vê e no que ele ouve. Ele é baseado no que ele conhece. E ele conhece através da palavra. Eles não tinham ainda, estavam no processo de formatação dos evangelhos. Logo mais vem Paulo, no processo de formatação de cartas que manda às suas igrejas, como hoje eu vou falar, a igreja que estava em Corinto. Mas tudo aquilo já era coisa absoluta entre eles. E Paulo se reporta a isso, ensinando a uma igreja, mesmo após a ascensão de Cristo, a descida do Pentecoste, vivendo como eu e você estamos vivendo hoje. Só estamos vestidos diferente, temos tecnologia diferente, temos prédios diferentes, temos toques culturais diferentes, mas é a mesma salvação, a mesma fé, a mesma expectativa, o mesmo Senhor. Amém? E é isso até que Ele volte. Muitos ficam tentando fazer diferença. Não há diferença. Ele deixou isso e falou: façam isso até que eu volte. Ele não voltou ainda. Então nós continuamos na mesma fé. Amém? Hoje, igrejas estão tendo um relativo sucesso. Eu digo relativo porque é um sucesso terreno. E sucesso terreno não é sucesso. Estão tendo um relativo sucesso, conectando a pessoa com a sua vida passageira. Então eles fazem isso, e isso é um serviço. Não sei se precisa ser da igreja. Pode ser um serviço social, um serviço psicológico, pode ser um monte de serviço. E a igreja pode fazer também, mas não é a sua missão principal. E ela conecta a pessoa no sentido horizontal. A pessoa se conecta no horizontal. Ela se torna um profissional melhor. Ela passa a ter um certo sucesso. Ela passa a ter isso e aquilo. E púlpitos estão tendenciosos a ir para esse lado. E isso é um pouco preocupante. Para alguns, para mim é muito. Porque isso é passageiro. Eu não sei o que você trabalha. Pode ser algo que dê muito dinheiro, algo que dê pouco, mas fatalmente passará. Eu não sei o tamanho da sua família. Pode ser uma grande família. Pode ser do Nordeste, ter 10, 12, 15 filhos. Estava aí a nossa irmã aqui outro dia, sentada atrás de mim, 18 filhos ela tem. Não é da Val? Que estava aqui comigo aqui? Não era a mãe da Val? Não, não é não, é outra. Da mulher do Fabião. Da Simone. Quantos filhos?
18. De onde que ela é, naturalmente? Pernambuco, pernambucano. É um povo criativo, é um povo que gosta de criar filhos, criativo. Ela sentou atrás de mim e ela pensou que eu era um homem do mistério. Porque eu falei com a filha, ela falou, pastor, minha mãe está aí, ela é do Pernambuco, ela tem 18 filhos. Aí eu vim, sentei, olhei para trás e falei, a senhora é do Pernambuco. Ela ficou, sou. Eu falei, digo mais, tem 18 filhos. Ela olhou para o lado e falou, como ele sabe? Eu falei com a sua filha. Para mim, o sucesso absoluto de uma igreja é ela crescer, conectando as pessoas no vertical, conectando elas a Deus. E hoje, nós vamos ver que o maior feito de Deus foi para essa conexão. Deus nos abençoa no profissional, Deus nos abençoa na saúde. Acabamos de fazer uma oração pelo profissional, pelo trabalho, pelos resultados financeiros e também pela saúde do nosso irmão que está padecendo. Mas o principal de tudo, é o que Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário. E é sobre isso que eu vou pregar. Após a última ceia. Após a última ceia. E essa conexão é vertical. Você vai sair daqui mais perto de Deus. Pastor, eu vou sair daqui com mais dinheiro? Provavelmente você vai ser com menos, porque parte você deu. Mas você vai sair daqui mais perto de Deus. Pastor, eu vou sair daqui mais bonito? Não sei, talvez não. Mas vai sair mais perto de Deus. Eu vou sair daqui para ter um sucesso em todas as áreas da minha vida? Eu acho muito difícil, todas as áreas são muita área. Mas você vai sair mais perto de Deus. E a isso chame-se culto cristão evangélico. É uma reunião onde põe as pessoas para mais perto de Deus. Incrível ter que estar falando isso, mas isso está se perdendo. Ou eu estou maluco? Está se perdendo ou não? Eles vêm e falam, você é lindo. Lindo! Linda! Mentira, você não é lindo. Mas Jesus é. Vamos dar um aplauso para o lindão? Ele é lindo. Deixa chamar de lindo, eu não tenho nada com isso. Mas não dá, comigo não combina. Não combina eu chegar aqui, lindo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Era uma igreja em Corinto, mas podia ser muito bem uma igreja em Campinas. E lá estaria escrito Epístola aos Campineiros, e não aos Coríntios. Versículo 23 a 32, está escrito assim: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. O apóstolo Paulo, sendo apóstolo, mas não pertencendo aos 12 originais, ele diz, recebi do Senhor, assim como os outros receberam também. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse, este é meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança confirmada com o meu sangue. Aí ele já fala de sangue e fala de aliança. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem deste pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente, é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Não se preocupe com isso, se preocupe com o que ele explica, dizendo, esse é o remédio para o que você se preocupou agora no 27. O remédio é o 28. Portanto, examinem-se antes de comer o pão e beber o cálice. Pois se
comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso, muitos de vocês estão fracos, doentes e alguns até adormeceram ou mortos. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Mantenha sua Bíblia aberta, por gentileza, porque eu vou me apegar nesse texto até os próximos minutos aí. Eu tenho em torno de 40 minutos para poder falar com vocês. Era a sua última ceia com os seus discípulos. Era a última ceia, era o último momento. Era a primeira ceia, era a sua última noite, melhor dizendo. Era a sua última noite com os seus discípulos. Era a sua última noite com tranquilidade para falar com eles. E era a primeira ceia sendo instituída. E Jesus vem e usa o pão e o cálice para mostrar a sua própria visão acerca da crucificação. Jesus fala de um entendimento que ninguém iria ter. Ele fala do seu próprio entendimento do que iria acontecer. Ele falou, minha carne vai ser rasgada, meu sangue vai ser vertido. E vocês têm que interpretar, entender, adotar, praticar, que aquilo é o pão e aquilo é o cálice. Ele estava fazendo uma conexão diretamente com o Pai. Por isso que estou falando de pregações que conectam as pessoas no horizontal. E as pessoas lotam prédios para ouvir. E por isso que não há muita diferença em um coach falando que ajuda as pessoas da sua conexão com o horizontal, com o profissional, com o seu tempo, com o que ele precisa se preparar e tudo mais. E isso não tem nada de errado. Mas é uma perda de tempo eu fazer isso num culto. Porque no culto nós estamos falando do que transcende. E isso é maravilhoso. Eu prefiro. Quem mais prefere? Isso é bom, por isso que você vai ter futuro aqui. Porque senão você não vai longe. Em tal lugar, eu vou lá, eu fico tão leve. Quer ficar leve? Jejue. Na última ceia, ou na última noite, na ceia com Jesus, Jesus nos ensina o que fazer após o cumprimento. Nós estamos vivendo o após, o depois. E eu e você estamos dentro desse depois ainda. Esse depois só será concluído com a volta de Jesus. Então nós vivemos isso muito importante. Ele disse, após a última ceia, 3 coisas que ele nos ensinou e que devemos fazer. Primeiro, lembrem-se que existe uma nova aliança. O Vanderlei chegou agora da montanha e ele está abatido. Mas eu vou dar uma chance para ele glorificar mais alto. Lembrem-se da nova aliança. Perdeu a voz na montanha, né? Eu sei. Por isso que eu saí antes, porque hoje eu tenho que estar com a voz forte aqui. Jesus dava instruções de celebração memorial. Lembrem-se da nova aliança. Após a última ceia, após a Páscoa, após a ressurreição, após a descida do Espírito, após serem cheios, lembrem-se, porque haverá muita distração. E talvez nós, diferente da igreja primitiva, temos muito mais distrações, ideologias, somos bombardeados em qualquer área que você abra aqui. Qualquer coisa que você vai, às vezes você vai responder alguma coisa e se perde com distrações que você mesmo fala, por que eu peguei o celular na mão mesmo? Ele falou, lembrem-se da nova aliança. Lembrem-se o pão e o vinho. Lembrem-se do pão e do cálice. E ele diz, lembrem-se do pão
e do cálice. E quando vocês comerem o pão e vocês beberem o cálice, lembrem-se dizendo assim: é Ele. Quem que disse isso? Ele. Ele pegou o pão, como o pão está aqui, o partiu e disse: este é meu corpo. Pegou o cálice e disse: este é o meu sangue. Não é na substância, mas lembrem-se, existe uma nova aliança. Ele. Isso é a conexão com o céu. Jesus aponta para o centro da sua missão. Jesus não dramatizou dessa maneira seu nascimento. Nós celebramos o nascimento dele. Quantas vezes por ano? Uma vez por ano. Como nós fazemos aniversário uma vez por ano. Ele não dramatizou o seu nascimento. Ele não dramatizou sua vida. Ele não dramatizou o seu batismo. Ele não dramatizou suas parábolas. Porque o centro do seu ministério, o centro da sua obra, estava na sua morte. O que ele veio confrontar foi morte. O que ele veio confrontar não foi a enfermidade, foi a morte. Porque o salário do pecado é a morte. E ele falou: onde está a morte? Vem, eu vim confrontar a morte. E vocês se lembrarão disso. Que eu vim morrer. Ele queria ser lembrado como aquele que morreu em nosso lugar. E se ele morrer em meu lugar, eu não preciso morrer. E nem você. O propósito da sua morte era a aliança. Assim como Deus veio fazendo alianças, nenhuma definitiva, todas as alianças para chegarem nessa. Porque as outras eram sombras do que viria. Agora veio aquilo que projetava aquela sombra. A aliança era selada, a aliança era validada, a aliança era sustentada por algo valioso: seu próprio sangue. A aliança tem que ter autoridade. O selo tem que ter uma autoridade representada por trás dele. O selo do imperador romano tinha o peso dos exércitos, das legiões romanas. Aquele selo dizia: se eu me meter contra isso, eu enfrentarei tudo aquilo. O selo da tua salvação é o sangue de Jesus na tua vida. E este sangue diz: o reino dos céus, com todo o seu poder, com todo o seu alcance, está bancando a tua vida. Essa foi a visão dele, de si próprio, da sua própria morte. Eu vim trazer aliança com Deus. Estamos em paz com Deus. Estávamos separados dele. Hoje eu olho a sua criação e digo: foi meu pai quem fez. Na pista estávamos eu, o meu primo Lauro e o Renatão, o pastor Renato, Fabinho. Estávamos lá, aguardando o momento lá. E uma das marcas do programa do Legendários é você se confrontar com lugares lindos que Deus criou. E nós estávamos particularmente num horário e num lugar muito lindo. E eu olhei, fiz uma filmagem assim, que não posto para não estragar a surpresa de quem vai depois. Mas eu filmei aquilo para eu lembrar. E eu olhei e falei: que Deus poderoso é esse que fez tudo isso aqui? Ele mesclou cores com água, com céu. Que você olha, e eu falei, eu posso passar horas olhando isso aqui, que eu não me canso. E sabe o que mais? Eu o chamo de Abba.
que quer dizer Paizinho. Aleluia! Ele é o nosso Paizinho, e tudo isso por causa do corpo e do sangue, tudo isso por causa de Cristo. Então lembrem-se dessa conexão. Você vai sair por aí e vai falar: aí, onde você estava ontem de manhã? Eu estava na igreja. E aí, como é que foi o culto? Olha, pregador mais ou menos, estava tudo mais ou menos, mas me conectou com Deus. Então eu lhe digo, foi um sucesso. Ele falou: lembrem-se, mas ele também disse: participem. Não participem de um pedaço de pão, e nem de um cálice, mas participem da ceia espiritual. E aqui eu tenho algo precioso a falar para você. Participem da ceia espiritual. Os discípulos não eram mais espectadores. Os discípulos foram espectadores na multiplicação dos pães, eles só distribuíram. Os discípulos foram espectadores na cura dos 10 leprosos. Os discípulos foram espectadores em tudo que eles viram Jesus fazendo. Na ceia, eles se tornaram participantes. Após a última ceia, ele quis que nós entendêssemos que nós éramos participantes de algo espiritual. Não era suficiente o pão ser rasgado, não era suficiente o vinho sendo derramado. Tinha que comer, tinha que beber, tinha que participar. O reino de Deus não veio a nós para olharmos de longe, porque olhar de longe não é pertencimento. Você participa e então você pertence. É como uma comida. O único jeito de você se apropriar individualmente dos benefícios da morte de Jesus é como uma comida. Olha, eu estou carregando aqui 5 pães e 2 peixinhos, para usar o texto bíblico. Então tá, o que você tem? Nada. Você carrega. Quando que esse pão é teu? Quem é que deixou o almoço meio preparado em casa? Que perdição. Hoje é dia de jejum. Mau exemplo. Deixa eu pegar outro. Quem aqui tem alguma coisa para comer em casa? Melhorou. Aquela comida é sua? Não, você tem. Ela não é. Ela não é tua. Ela está com você. O café da manhã aqui, quem tomou café da manhã? Esse é teu. Está me entendendo? Ah, eu tenho Jesus. Depende do tanto que você come dele. Ah, eu tenho Jesus. Depende do tanto que você bebe dele. É espiritual. A ceia é você participar, e é espiritual. Veja o programa que nós apresentamos a você, um programa simples de participação. Quanto mais você participa, mais você tem. Não adianta essa igreja ter acampamento, ter cultos, ter bons pregadores, bom louvor, boa música, bom tudo, e você não participar. Você faz parte da igreja, mas nada é teu. Mas a partir da hora que acontece o louvor e você canta junto, eu lhe digo, aquele cântico é teu. A partir da hora que está acontecendo, tem um acampamento, e você vai no face a face, vai no retiro, Ria Homens, retiro de inundação das águas, dos homens, que vai ser logo mês que vem. Logo que você vai, aquilo é teu, porque as coisas de Deus, você se apodera por participação. Por isso que a igreja católica foi para o fundo do buraco, porque ninguém participava de nada. Não se entendia o que falava, porque as missas eram em latim. Não se entende metade daquela liturgia, porque não sabe o que estão fazendo. Botam tudo como se fosse algo na parede, porque não tem nada no coração. Até os padres antigamente faziam de costa para o povo, de frente para o altar. Eu não estou, altar quer dizer um lugar mais alto, estou aqui no altar.
Não, pastor, não posso subir aí. Mas se você não tem nada para fazer aqui, não suba. Mas se você tem uma oração para fazer, vem aqui, para você ficar em destaque ao vista dos outros, para os outros poderem enxergar. Não, não, quem está aí é mais santo. Não, não, quem está aqui é mais santo. Mas está só aqui? Está onde? Está onde? Fala aqui, ó, aqui, ó, está aqui. Está aqui, ó. Está entendendo essa conexão? Olha o que ele falou. Não abra a Bíblia não, para você não perder mais cores. Mas olha aí, João 6. Vai estar no telão. Essa eu vou deixar vocês lerem. Vai lá. Então... Mas, aqui ele pega, hein? Mas, quem come minha carne e bebe meu sangue, terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E aí ele conclui dizendo, pois minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Ninguém entendeu nada do que ele falou aqui. Ele foi isso aqui para muita gente que estava com a barriga cheia da multiplicação dos pães. E quando falam, ele fala sobre o pão do que seus antepassados comeram e morreram, se referindo ao maná. Ele falou, pão é aquele que desceu do céu. E aqui ele estava fazendo uma alusão à própria expectativa messiânica, que dizia que quando viesse o Messias, pão choveria do céu. Como no sentido de abundância. E ele estava falando, a abundância chegou. E não é uma abundância de pão, é abundância de vida. Tem muita gente que come pão e está morrendo. Nós comemos pão e estamos indo para o céu. Quem come minha carne e bebe meu sangue. É necessário você participar. É uma participação espiritual. Ele... dar o seu corpo e sangue foi uma coisa, nos incluirmos nisso é outra coisa. Ceia é o sinal do amor de Deus em Cristo Jesus, e participarmos é o pertencermos a esse amor. Ceia é sinal que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que se alimentar disso tenha a vida eterna. Participe, é uma participação de uma ceia espiritual. Após a última ceia ele disse, lembrem-se, após a última ceia ele disse, participem. E por último, após a última ceia, vivam. Mas olha que vivam é esse? Vivam o poder do autoexame. O que você tem e que você pode fazer de mais poderoso é se auto-julgar, se auto-examinar. Você sabe que ninguém gosta de fazer isso, porque somos caídos e a tendência do caído é despencar. Hoje, graças a Deus, minha demanda por atendimento de casais diminuiu, porque temos a Clínica da Alma, que atende muita gente ali. Mas sem atender, às vezes eu paro ali e vejo, nós temos 4 salas de clínicas ali, que o pessoal atende, é muito lindo. Você que está precisando de atendimento, pode vir ali e falar, não pastor, eu quero falar com o senhor, aí demora, mas lá com eles é rápido. Mas eu olho e falo assim, é conjugal. Pelo vidro, e olho e falo, está botando a culpa no cônjuge. Há 30 anos fazendo isso. Nenhum até hoje me surpreendeu, falando, pastor, eu estou com um problema conjugal e a culpa é minha. Todo mundo falou, pastor, meu casamento está mal. Mas também o quê? Minha esposa, se é o marido. Se é a esposa, não tenha dúvida. O marido que eu tenho, pastor, o senhor não aguentava ficar com ele um dia. Aí eu repito,
Nem um minuto. Eu sou do outro time. Não é a minha praia. Por isso, o senhor está vendo? O senhor não aguentaria. Eu falei, mas irmã, aí eu tento resgatar nosso autoexame. E esse texto é tão poderoso que foi mandado à igreja de Corinto, que era uma igreja relevante, tá? Perturbada. Perturbadíssima. Só você leu que Paulo teve que tratar deles. Era uma igreja mais complicada, mais problemática que a Moreiras. Era pior mesmo. Tinha situações lá que aqui eu não tenho sempre. De vez em quando. Ele fala no versículo 28, olha o que fala lá. Portanto, outra vez. Agora você quer ver uma coisa que não tem nada a ver, ó? Olha para quem está perto de você e fala, examine-se. Está vendo? Não valeu nada. Você não está falando nada, não quer dizer nada. Você não está falando para a pessoa, não importa o que você está falando. Isso é a pessoa que resolve fazer. Examine-se. Antes de comer o pão e beber o cálice. O beber o pão e comer o cálice é apoderar-se. É participar. É você realmente dizer, isso é meu. Porque não é mais o pão que está sobre a mesa, é o pão que eu mastiguei. Ele está me nutrindo, Ele está me alimentando. Eu estou vivo graças a Ele. Eu não vivo graças ao pão da mesa. Eu vivo graças ao pão no estômago. E agora ele diz, para você receber isso, examine-se. Você pode estar intoxicado e você pode estar com o estômago cheio demais para tentar se alimentar desse pão. E isso é algo extremamente poderoso. Por isso que eu falei, vivam o poder do autoexame. É a tua, não é a capacidade do pastor sobre você, não é a capacidade de alguém sobre você, é a tua capacidade sobre a orientação da palavra, que é sobre a palavra do pastor e de qualquer um, a palavra de Deus. Mediante essa palavra, você se julga. É a tua capacidade de julgar-se mediante a nova revelação. Se não houve uma nova revelação, não há um novo julgamento. Mas há uma nova revelação. E essa nova revelação mexeu nos teus valores. E se valores são mexidos, novas atitudes são possíveis. Novas atitudes são possíveis. Quando os valores mudam, novas atitudes se tornam reais. E você começa a fazer coisas que você fala, eu não me imaginava fazendo. Deixa eu te dar um exemplo, que eu sei que está um pouco pesada a pregação, porque eu estou falando muito dessa conexão, e vocês gostam de falar assim. Se eu estivesse falando assim, você vai ficar rico. Vocês estavam tudo, e eu botar essa mão aqui dentro, quem quer? Em memória, né? Quem é que se imagina ficar acordando 2, 3 vezes à noite sem reclamar? 2 horas da manhã, hora do sono mais gostosinho. 3 da manhã, friozinho. Moças lindas, cadê as lindas? Lindas! Você não acorda. O despertador toca até acabar a bateria do celular. E se não é tua mãe vir te dar uns tapas, você não levanta. Agora tem um filho. O que mudou? O teu valor. E teu valor faz você mudar tuas atitudes. É ou não é? Você está deitada, finalmente. Aí, no primeiro choro. Gente, é maravilhoso. E é mais maravilhoso porque a mãe ouve antes do que o pai. E eu nasci homem, graças a Deus. A mãe, ela tem um ouvido aguçado com o bebê. É coisa de Deus. Deus fez isso. Porque também ela que tem o que o bebê precisa. Que é o mamar. Ela ouve. Ela está sentada na cama. Antes ela dormia igual uma pedra. Agora tem um sono raso. Acorda assim,
pode estar morta de cansada. Ela vai, ela não bate no bebê. Ela pega, tadinho, tadinho. Ele acabou de te acordar. Esse menino é perverso. Não, pastor, ele é meu amor. Opa, mudança de valores. Você que ainda não entendeu que isso aqui é melhor que o pecado, é porque você ainda não mudou os teus valores. Como Nicodemos, eu te digo, é necessário que você nasça de novo. Primeira Coríntios 11, 29 e 31. Pois se comem do pão e bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. E aqui ele explica algo que existia em Corinto e que infelizmente existe em todas as igrejas. Versículo 30, você pode ler para mim? Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Que maneira que está acontecendo esse julgamento? Fraqueza, doença e morte. Está entendendo? Se eu me autoexaminar, eu não entro nesse processo de fraqueza, doença e morte. Porque eu entro no processo de valorizar o que alimenta. E se eu me alimento, eu não estou fraco. Se eu não estou fraco, eu não me adoeço. Se eu não adoeço, eu não experimento a morte. Lógico, estou falando do ambiente espiritual. A falta de autoexame enfraquece, adoece e mata a fé. A oportunidade de vida eterna, a tua fé em Jesus. Julgar a si mesmo é perceber o que gera a culpa e detectei a culpa. Então, tudo bem, vou participar da ceia. É isso? O autoexame é para você encontrar a culpa? O autoexame é para você encontrar o erro? E então coma e beba? É isso? Você tem duas chances, ou sim ou não. Sim ou não? O que nos conecta a Deus não é reconhecer quem Ele é mediante reconhecendo quem Ele é, quem deveremos ser. Então julgar a si mesmo é perceber o que gera a culpa e então participar? Não, porque para que haja perdão tem que haver uma coisa antes, entre detectar a culpa, detectar o erro e o perdão. Tem algo preenchendo essa lacuna que sem ela não existe perdão. O que é? O que é? Arrepender-se. Se há arrependimento, há perdão. Se não há arrependimento, não existe perdão, porque não se perdoa quem não se arrependeu. Arrependimento é o maior sinal de crescimento na fé. Eu fiz tal coisa, aquilo doeu, porque estou conectado ao céu. Aquilo me engasgou, aquilo me fez mal, aquilo me deixou triste, porque eu sei que entristeci a Deus. E então eu me arrependo. Arrepender-se quer dizer, não faço mais. Você não está aqui com os teus pecados e falando, eu sou uma pessoa que leva muito a sério isso. Eu não vou participar do pão e do cálice, porque eu não estou bem. Então por que você está aqui? Você está aqui para ficar bem. Ou você está fazendo eu perder meu tempo e está gastando o teu à toa. Você está aqui para ser confrontado e então corrigido. E corrigido, alinhado. E se é alinhado, você é filho. E se é filho,
Sente-se à mesa. E coma. Porque para isso Jesus morreu no teu lugar. Ele falou, lembre-se de mim. Eu morri por você. Lembre-se, eu morri por você. Eu morri por você. Eu morri por você. Eu morri por você. Porque afinal de contas ele morreu para você poder viver uma nova vida. E nessa nova vida há crescimento gerado da dor do arrependimento. Mas não importa. Se há uma dor para crescer, vale a pena. O que era aceito anteriormente, agora simplesmente é inaceitável. Porque teus valores mudaram. Teus valores mudaram. Se esse contraste, se esse confronto não está acontecendo, é porque Jesus não é o centro de você estar aqui. Você está aqui para tentar melhorar a tua vida, esse é o centro errado. Você está aqui para conseguir um emprego, esse é o centro errado. Você está aqui para ter paz, para poder dormir bem, você está errado. Se você está aqui para ter uma melhora, você está errado. Se você está aqui porque você viu que só Cristo salva, aí você está certo. Aí você fala, isso é o verdadeiro culto cristão. Eu não vou chegar aqui e falar, adorem a mim, porque senão não seria cristão. Eu não vou chegar aqui com uma imagem de qualquer outro, porque não seria cristão. Eu chego aqui e falo assim, eu fui a um culto cristão. Quem é o centro do culto cristão? É Cristo, Jesus. E se Ele é o centro, o assunto é morte. E é mortificação do velho, para que o novo cresça. É tudo por causa do Senhor Jesus Cristo. E para terminar, versículo 32... Mas quando somos julgados pelo Senhor, aqui eu achei legal. Olha só o que ele fala aqui. Quando somos julgados pelo Senhor, julgados. Estamos sendo disciplinados. Fala, disciplinados. Para que não sejamos. Então está sendo julgado pelo Senhor quando você faz teu autoexame. O teu autoexame você não faz sozinho, é à luz de quem Ele é. De quem Ele é. Nicodemos passou perto, ele estava curioso. Mas ele pensou que Jesus era alguém que falava muito a respeito daquilo que ele já sabia. Jesus falou, não, eu falo de algo que você não é. E para você ser, você tem que nascer de novo. João 3, depois você vê isso. Julgado, mediante o julgamento, autoexame, autoanálise, auto-julgamento, disciplinado, e disciplinado para que não seja condenado. É o ato de ensinar. Esse disciplinado aqui, me deu curiosidade para ir lá ver. E eu fui lá ver que palavra, o que queria dizer essa palavra. E ela quer dizer o seguinte, é o ato de ensinar. Disciplina que tem sentido de aprendizado de uma nova habilidade. Você já pensou, você vive caindo no mesmo buraco, porque você não se arrepende. Se arrependa diante do Senhor e Ele te disciplina, quer dizer, Ele te dá a habilidade para pular por cima do buraco. Por isso, pastor, estou tão feliz, hein? Por quê? Essa semana eu não caí em pecado. Então vamos dar glória a quem? Aquele que te deu a habilidade para pular por cima da armadilha. Porque você se auto-julgou. Ele te disciplinou para que você não fosse condenado. Aí eu queria estar lá na casa do oleiro. E as irmãs estão tudo preparando o almoço para nós. E eu não preciso terminar. Mas eu tenho que terminar. Deus nos deu a habilidade de vencer a morte. Deus nos deu a habilidade para termos vencer com os atos de morte, com atos de vida. Por que você faz isso desse jeito? Para agradá-lo.
Agradar quem? A vida. Quem agrada a vida tem mais vida. Quem agrada a morte. Após a última ceia apontava para o centro do ministério de Jesus, da missão de Jesus. Ele morreu por mim. Se ele morreu por você também, se coloque em pé comigo. A ceia do Senhor não é um memorial, e isso é importante, por isso que deixa eu esperar você se aprumar aí. Pode aguentar. Ó, a ceia do Senhor não é um memorial de não me esqueçam. Esse lembre-se que ele falou, não é um lembre-se de não me esqueçam, mas é um lembre-se que eu estou com vocês. O que é isso aqui? Terça-feira? Ele nunca se atrasa. Ele está sempre com você. Ele está sempre junto com você. E ele falou, e toda vez que vocês conectarem a terra com o céu. Mas que conexão é essa entre a terra e o céu? É o pão. Ah, mas pão? Não. É o que ele simboliza. É que ele veio em carne, ele veio em sangue. O que importa é que ele veio. E ele veio para morrer, para que ninguém mais morresse. Ou pelo menos ninguém mais que comesse do pão e bebesse do cálice. Ou seja, estou na mesma aliança. E nessa aliança viverei eternamente. Na última ceia, ele estabeleceu a comunhão perpétua. Ela não quebra amanhã quando você tropeçar. Ela continua. Ela continua no culto de terça, ela continua na manhã de quarta, ela continua no culto de domingo, ela continua na noite de sábado. Ela é você em aliança com Ele. Eu e Ele somos um, assim como esse pão, quando eu me alimento dele, dá para separar ele de mim? Dá? Quando eu o digiro, dá para separar ele de mim? Não, ele está alimentando todo o corpo. Não dá mais separar você de Jesus. Após a última ceia, autoexame, arrependimento, disciplina e crescimento. Vocês estão doidinhos para pôr isso ali, mas não vai ter. Autoexame, arrependimento, disciplina. Se eu tivesse um telão eu colocava, mas não tem. Autoexame, fala aí, autoexame, arrependimento, disciplina. Essa é a tua vida. Autoexame, arrependimento, disciplina, crescimento. Autoexame, arrependimento, disciplina, crescimento. Isso é uma ceia espiritual que aponta até que Ele volte. Aleluia! Pastor, eu quero me conectar. Vamos participar da Santa Ceia. É isso que eu queria que você pedisse. Você está entendendo? Ah, pastor, mas eu acho que eu não sou digno. Não é mesmo? Mas claro que não é. Mas no autoexame, você fala, Ele levou sobre si as minhas chagas, minhas enfermidades, meus erros, meus pecados. E eu me arrependo. Eu não quero mais. Eu me arrependo. Arrepender é abandonar. É substituir a velha prática pela nova. É um valor. Se não tem um valor novo, não tem arrependimento. Alguém de vocês não pegou o cálice na entrada? Levante sua mão, que os obreiros terão misericórdia de você. Levante sua mão, se você não pegou o cálice na entrada, e você vai poder pegar agora, mas participe. Se você não participar, é sinal que você não entendeu, foi nada do que eu falei. Mas se você participar, é sinal que você está por dentro. Mas só participe se houve arrependimento. Só participe se houve consciência do novo, substituindo
que não é mais. Vamos orar? Por favor, pegue os elementos, deixe meio preparadinho assim.